Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 22 de abril de 2025 e nós estamos aqui para mais uma live do livro A Lei do Reconhecimento. E você que está entrando agora, boa noite, Nivaldo, boa noite, Lucas, boa noite, Paula, boa noite a todos vocês que estão entrando. Eu quero dizer para vocês que hoje a nossa live vai ser poderosa. Nosso convidado especial dessa noite é o Lucas Abreu, o nosso amigo de Campinas. Ele que é um dos diretores da Febracis Campinas, Master Coach, Master Trainer, palestrante. Ele é um amigo, ele, a Sabrina, seu filhinho, amigos muito queridos. Nós estamos muito felizes que nós faremos essa live hoje com o Lucas. Então você que já entrou aqui, eu vou pedir para que você... Oi, Paula, Fabiana. Eu vou pedir para que você já encaminhe o seu aviãozinho para o maior número de pessoas, porque o tema da nossa live hoje é o reconhecimento do seu dom predominante. Você sabia que todos nós temos um dom que foi Deus que nos deu? Pois é, você que está já aqui nessa live, saiba que você tem um dom muito especial que o próprio Deus te deu. E nós falaremos sobre ele nessa noite. Então, tanto você quanto outras pessoas precisam assistir essa live. Então, antes de eu iniciar com a oração, eu já vou convidar os meus amigos aqui, tanto meus amigos não, né? O meu amigo Lucas e o Alê. O Alê, deixa eu colocar aqui, Alexandre. O Alê, meu esposo, que Lucas. Convidei os dois aqui. Já eles entrarão. Oi, Boa amigo! noite, boa noite, Rê. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você. Amém. Boa noite, Alê. Boa noite, Rê, meu amor. Boa noite, Lucas. Fala, Lê, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Bem, graças a Deus, muito bem. Lucas, para nós eu já estava aqui falando bem de você antes de você entrar, mas agora que você entrou, a gente queria agradecer você ter aceitado esse convite para participar conosco dessa live. Muito obrigada. Que Deus te use poderosamente nesta noite. A Amém. Thelma está dizendo boa noite, turma abençoada. Boa noite, Thelma, lá de Pirassununga, nossa amiga. E eu queria, Lucas, que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho aí como que aconteceu a nossa conexão. Depois o Ale vai falar um pouquinho também, para nós começarmos a falar sobre o tema reconhecimento de um dom predominante. Tudo bem, vamos lá, né? Primeiro, boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, Rei e Alê, pelo convite de estar nessa live aqui, nessa série de lives que vocês estão sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Estou feliz e honrado realmente de estar aqui com vocês. Como a Rê falou, meu nome é Lucas Abreu, sou casado com a Sabrina, sou pai do Matheus de 2 anos e 4 meses, moro aqui em Campinas. Faz 1 ano e pouquinho, 1 ano e alguns meses, 2 meses que eu estou aqui em Campinas. Morei muito tempo aqui em Americana, ao lado de Campinas, que foi onde nós nos conectamos aqui em Campinas. Mas trabalho já aqui em Campinas já faz 7 anos na Febracis, sou treinador da Febracis. E foi através da Febracis que nós nos conectamos, né? Eu conheci a Renata, a Rê, a consultora dela, a Tainara, me falou dela, e aí eu mandei uma mensagem para ela, a gente marcou uma reunião, conversou lá na Febracis, e aí ela veio fazer alguns treinamentos aqui conosco, e através dela conheci o Alê, conheci a Duda, o filho dela, né? Nos conectamos mais, ela conheceu a minha esposa, as famílias se conheceram, e hoje a gente mantém esse relacionamento aí, enfim, né? Estamos juntos
no mesmo propósito, no mesmo propósito. Então, Rei e Ale, gratidão mais uma vez, parabéns por essa jornada, pelo que vocês estão fazendo realmente nessas lives. Tenho certeza que de alguma maneira pessoas são alcançadas e impactadas com o que vocês estão fazendo. Então, tamo junto, contem comigo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lê. Quer fazer uma introdução aí, uma palavrinha? Não, agradecer também ao Lucas mais uma vez, você, né, Rê, que tem já sustentado essa live aí, né? Impossibilidade de não participar nas outras vezes, eu retorno, né, nessa ocasião, um momento mais especial, a presença aí do nosso amigo Lucas aí. Vamos lá, vamos falar de dom, vamos falar de talento. É isso aí, muito bom. Vamos lá. Então, Fechado. Lucas, se você quiser começar falando que Vamos mais, lá. o Deixa eu É, mais deixa eu iniciar aqui então com uma proposta, então, vai vai. lá. manda bala. É o 13º capítulo, né? Esse livro fala de reconhecimento, né? Então todo capítulo está atrelado ao reconhecimento de algo, ou de uma situação, uma virtude que Deus já instalou em nossas vidas e passa despercebido muitas das vezes, né? E no capítulo de hoje é citado Davi, né? Davi. E Davi, né, ele não sabia aparentemente qual era o talento dele, né? Para ele era um pastor de ovelhas, ele era apenas o filho mais novo, né? E de repente ele descobriu que ele era um guerreiro. E ele reconheceu isso quando enfrentou Golias, né? E aí, Lucas, É. você já descobriu qual que é o teu maior talento? Qual que é o teu dom predominante? O Ale, inclusive, essa hora que eu estava lendo também esse capítulo, né? Logo no início fala de Davi. E aí eu acabei de assistir, não sei se vocês assistiram a série no Prime, da Casa de Davi. Se vocês Não, ainda não. não Não. Não. assistam, acho que são 6 episódios, é maravilhosa, linda, conta essa história de Davi. E aí, a hora que falou de Davi, eu lembrei disso, né? Porque ele vivia realmente lá. O Davi vivia lá no pasto, o pai dele valorizando os outros irmãos, mandando os outros irmãos para a guerra, porque eles são mais fortes, porque eles são guerreiros, você é apenas um pastor de ovelha e tal, não sei o quê. E lá na história, né, fala lá que daí a mãe dele, relativamente na série, que ela foi morta por um leão. E aí, e era um leão que atormentava eles ali. E aí ele fala, chega uma hora que ele fala com o pai dele, cara, eu não aguento mais essa história. Até quando que nós vamos viver com medo? Até quando nós vamos viver com medo desse leão atormentando nós? E aí, naquele momento, ele foi lá, ele fala, eu vou lá, eu vou enfrentar o leão, porque ninguém queria, todo mundo tinha medo do leão, inclusive os irmãos dele que eram guerreiros. E aí ele vai atrás do leão, ele vai lá na caverna e ele mata o leão. Só que ninguém vê ele matando o leão. Ele só chega todo ensanguentado e fala: eu matei o leão. Só que ninguém acreditava nele. Todo mundo olhava, ele era pequeno, ele era magrelo, ele não era forte, né? Ele não tinha uma postura de um guerreiro forte, não tinha, ele não tinha isso. Enfim, e aí acontece tudo o que acontece, passa o tempo, e aí vem Samuel, que Deus rejeita Saul, e vem Samuel e unge lá Davi. E naquele momento, Davi começa a entender, cara, que ele tinha alguma coisa para ele. E aí, como você falou, né, o Ale, hora que ele, a partir daquele momento, ele começa a ter uma consciência desse dom. A partir do momento que Samuel unge ele, ali falando que ele seria rei de Israel, naquele momento ele começa a tomar consciência que ele era diferente, que ele tinha um dom, que ele tinha algo diferente, que até então ele não sabia, que até então aquilo que ele estava lá no meio do pasto, ele estava, cara, eu tô só perdendo tempo, enquanto meus irmãos estão lutando, eu tô perdendo tempo aqui. Ele não tinha consciência do dom dele, ele não tinha consciência que o dom dele ali no pasto estava sendo desenvolvido, que é o que muitas vezes acontece conosco, que às vezes a gente passa por coisas, por circunstâncias, mas muitas vezes essas circunstâncias é para o nosso dom ser aperfeiçoado. Se ele não tivesse passado por aquilo, ele não teria tido consciência que ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Então, a circunstância dele enfrentar o leão, né, provou para ele, cara, que ele tomou consciência. Eu sou um guerreiro.
E aí, na hora que foi lá, cara, que o Golias estava desafiando todo mundo, e todo mundo com medo, o exército inteiro com medo, ele foi o único, né? Ele foi o único que falou lá para Saul: deixa eu enfrentar. E por quê? Porque ele tinha, mesmo com medo, e é legal na série, na Bíblia também fala, né? Ele tinha medo. Ele fala, cara, eu tô morrendo de medo. Só que o dom dele lá, aquele dom dele, dava esperança que algo poderia acontecer. E aí, aquele dom de guerreiro dele, cara, eu enfrentei já aquele leão. Golias é mais um leão. E aí uma outra coisa, né, falando, além do dom, ele tinha algo por trás do dom, que todo dom é enviado por Deus, né? Todo dom é enviado por Deus. Então ele tinha ali, ok, eu tô indo com o meu dom que eu adquiri, que eu sou guerreiro, eu sou forte, mas eu sei que Deus está comigo também ali naquele dom, né? Deus está, além de tudo isso, e como fala nesse capítulo 13 também, que fala que Deus abençoa através do dom, ele potencializa os nossos dons, ele que deu esses dons para todos nós. Enfim, ele acaba manifestando o dom dele ali para todos ouvir, né? Através do dom que Deus deu para ele, o nome de Deus foi glorificado, mas ele também ali foi, né, exaltado pelo dom dele. E isso que o Lucas está falando é muito interessante. Ele falou assim, pessoal, vocês que estão aqui na live, ele falou assim que Davi, ele já estava sendo aperfeiçoado enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, né, do seu pai. E que aí surgiu uma oportunidade e ele matou o leão para que ele não foi rei de um dia para o outro, né? Ele foi ensinado a ser rei, né? Ele foi passando pelo processo, né? Igual a gente fala, né? Então, de repente, você que está aqui, você esteja reclamando de alguma situação que você está vivendo hoje, mas tudo isso faz parte de um grande plano de Deus para desenvolver o seu dom e o seu talento, porque o seu dom e o seu talento é único, né? Às vezes você olha para o Lucas, né? O Lucas é um mega treinador, já fiz vários treinamentos com ele. E eu vejo que as pessoas ficam encantadas com a maneira como ele fala, como ele se expõe, como ele age, a garra, a determinação. Mas isso tudo não aconteceu de um dia para o outro, né? Esse dom ele foi desenvolvido desde da história triste que ele tinha do passado para ele chegar ali, né? Não foi Uhum. tudo mar de rosas. Então, você que está aqui nessa noite, saiba que o que você está passando hoje, ele faz parte de um grande plano de Deus para que você descubra ou desenvolva o dom e o talento que Deus te deu. E algo também que nós conversávamos, né? Eu, o Alê e o Lucas, antes da live, quando nós nos reunimos para orar, é que muitas vezes você que está aqui nessa live fica se comparando com uma habilidade de alguém e deixa a sua habilidade de lado. Saiba que todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós temos os nossos dons e talentos. E quando você foca no dom e no talento do outro, ou quando você, eu não vou falar a palavra inveja, mas quando você deseja aquilo que é do outro e deixa de buscar o que é teu, você acaba perdendo aquilo que de graça Deus lhe deu, que é o seu dom e o seu talento, porque você que está aqui nessa noite, saiba que talvez você não tenha descoberto ainda o seu dom e o seu talento, mas você tem um. É verdade. Seria interessante, né, e Lucas, nós definirmos, né, para as pessoas, né, para ter um ponto de partida do que a gente está falando, né? Sim. Então, para você aí, às vezes você nem sabe qual que é o teu dom, qual é o teu talento, porque falta informação do que realmente é considerado um dom e o talento. Então, a gente utiliza como parâmetro aqui que é a capacidade, a habilidade que flui com naturalidade. Isso. Aquilo que te dá alegria, aquilo que causa impacto. É a atividade que você faz naturalmente e provavelmente melhor que a maioria das pessoas. Isso é um dom, isso é um talento, isso é algo que te dá alegria, isso é algo que impacta. E nessa perspectiva, Lucas, qual a relação do dom e o talento com o propósito? Né? E assim, ó, até implementando isso ali, né? Eu estava pensando muito, a hora que
eu dei uma lida no capítulo, depois eu até joguei no chat GPT para ele me dar os principais pontos e li novamente. E aí, lendo essas duas coisas, é, isso que você falou, o dom e o talento é algo que nós fazemos de uma maneira tão natural, que nos dá prazer e felicidade, que às vezes a gente acha que aquilo é normal. Só que a gente não está atento, não valoriza isso, que como nós fazemos com tanta naturalidade, fala, cara, isso é normal, eu faço tão. Só que para outros é um maior desafio. Como, até linkando com o Davi, que foi, cara, Davi ele foi lá, cara, eu vou matar o leão, eu vou lá matar o leão. Só que ninguém foi fazer aquilo, ninguém tinha coragem mesmo sendo guerreiro. E para ele, o que que é? Cara, eu vou lá e mato esse leão. Então, as pessoas às vezes não tem nem com como o Ale trouxe o que é, mas é isso, é algo às vezes que eu faço com naturalidade. Cara, você consegue, às vezes tem o dom de conversar com as pessoas, de você ter essa habilidade para conversar com qualquer, é mais velho, é mais novo, é homem, é mulher. Cara, tem pessoas que têm o dom de ouvir, tem a capacidade de ouvir os outros e entender, tem o dom de ser empático e se colocar no lugar dos outros. Pô, a minha esposa, a Sabrina, ela tem um dom, ela tem um negócio que as pessoas elas querem ficar com elas, com ela, quer ficar perto dela, junto É. com ela. Eu falo para ela que, cara, eu não sei, eu não sou assim, esse não é o meu dom, mas é o dela, ok? E aí, lendo também, eu falei, cara, e assim, a Rê até falou, né? Falou eu como treinador. E eu já recebi muito feedback positivo nesse sentido. Mas se for algo que eu olhar para o meu passado, eu nunca, que daí eu vou até conectar com essa pergunta ali que você fez. Eu nunca me imaginei sendo palestrante, sendo treinador, fazendo uma live, porque, cara, eu era muito inseguro, eu tinha muita vergonha. Eu não me imaginava isso. Falei, jamais eu vou ser palestrante, treinador, eu vou. Isso jamais. E hoje eu faço com uma naturalidade. E eu vejo que eu tenho bons resultados com, como treinador, como comunicador, seja numa live, seja num treinamento. Quando eu começo a olhar para minha jornada, eu vejo, cara, tudo que eu passei de alguma maneira contribuiu para isso acontecer. Quando fala do propósito, Ale, o dom, na verdade, assim, o nosso dom está totalmente ligado com o nosso propósito. Sim. Só que ele está muito ligado. Só que, igual eu falei antes, Lucas, por que que antes você nunca fala, você nunca imaginava? Porque eu estava perdido e eu não sabia quem eu era. Né? Quem que é o Lucas? Eu não sei, cara. Eu tô perdido, emocionalmente perdido. Eu não sei a minha identidade, eu não sei quem eu era. Então, automaticamente, eu não consigo reconhecer nem o meu dom e nem o meu propósito. Não, porque eu tô perdido. Então, se eu tô perdido, como que eu sei qual que é o meu dom, qual que é o meu propósito? Davi lá no a identidade dele estava distorcida. Qual que era a identidade dele? Eu sou um pastor de ovelha. Não, É. só que a identidade dele não era essa. Você é rei de Israel. Quando ele entendeu que ele era rei de Israel, essa era a identidade dele, ele entendeu qual era o dom dele, qual era o talento dele, guerreiro, e eu vou lá enfrentar Golias. E a mesma coisa comigo. Então, quando eu fui trabalhando através do autodesenvolvimento, autoconhecimento, me entendendo, me conhecendo, as minhas dores, as minhas experiências que eu vivi, trazendo novos significados, desenvolvendo outras habilidades, porque também no livro fala isso, né? Tem pessoas que recebem o dom e enterram seus É. dons, e Deus rejeita essas pessoas. Só que à medida aquele que multiplica o seu dom, desenvolve outras habilidades até que potencializam o seu dom, cara, isso gera frutos. Então, quando eu entendi, me descobri, fortaleci quem eu sou, automaticamente o meu propósito me encontrou. Não foi nem eu que fui atrás. Porque assim, ó, como eu falei, eu nunca tive vontade de ser treinador. Só que a hora que eu menos esperei, cara, eu tava como treinador da Febracis usando o meu dom. Que cara, é um talento dessa comunicação que eu vejo nesse sentido. Então, é dessa maneira, né? O propósito vai nos encontrar e no nosso propósito nós vamos usar o nosso dom, o nosso talento ali, quando eu de fato entender quem eu sou, qual é a minha real identidade. É isso. É isso. Além de Davi também, né, tem o exemplo de José, que ele era muito mais do que um interpretador de sonhos, né? E José era um homem que tinha compaixão pelas vidas, né? Uhum. E por ele ter essa compaixão pelas vidas,
ele acabava interpretando os sonhos. E aí no livro fala, ele era mais que um intérprete. Na verdade, as escrituras documentam 2 ou 3 episódios que mostram isso. Mas o seu dom era uma compaixão excepcional. Esse dom o fez reconhecer o semblante do mordomo e o padeiro na prisão. Ou seja, Exato. o dom da compaixão, né? E você sabe que você falava também, Lucas, que existem pessoas que têm o dom de ouvir outras pessoas, né? E o Alê sabe, né? E você também sabe, e eu e a Sabrina tá lá, ó. Benção demais. Sabrina, manda aviãozinho pro povo aí, Sabrina. Manda aviãozinho que a live tá poderosa, hein? É E, verdade. e você sabe que eu sempre gostei de me conectar com pessoas, né? Eu tenho um ponto de conexão com a Sabrina, porque eu amo gente, eu amo estar do lado de gente. E aí, uma vez, a minha casa vivia lotada e o pastor nosso de Assis, né? Porque por cada cidade que a gente passa, a gente deixa um pastor, né, Lê? Ou melhor, a gente leva um pastor com a gente, né? E aí o pastor, eu falei, pastor Miranda, mas eu não sei o que que eu tenho. As pessoas gostam muito de ficar do meu lado, de conversar comigo. Ele falou, Renata, você ouve as pessoas com amor, você ouve, você gosta de ajudar as pessoas, e hoje em dia isso é raro. Então é um dom, eu Verdade. não sabia que isso era um dom. Né? Alguém identificou para mim esse dom. Ele falou, ó, o teu dom é de ouvir, é de contribuir na vida das pessoas, é de querer que as pessoas vençam, avancem, né? Um pouquinho do que você recebe, você já transborda. Então, isso é um dom, é aquilo que você faz de graça, né? A Thelma falou que eu amo muito. A Thelma falou, ela ama muito. A Renata é um canal de bênção. Olha lá, ela ouve e não desiste dos seus amigos. Obrigado, amiga. Obrigado, minha amiga. Você é tão especial. E é legal que Deus, né? Deus não faz nada por acaso. E os É dons verdade. também, eles não são dados por acaso, É né? verdade. Nós falamos aqui de dom, falamos de propósito, por quê? Porque nós, também nos foi dado uma missão. Verdade. E a nossa missão, ela É, está atrelada ao quê? ao nosso A um propósito. problema, né? Ah, é. Então, a habilidade que Deus concedeu para a gente está relacionada ao problema que nós fomos chamados para resolver. É E verdade. quando a gente resolve o problema, a gente abençoa É pessoas, verdade. É, né? Então, observe você que está em casa aí, observe o que você tem abençoado pessoas. Já é uma pista do teu dom e do teu propósito, não é, Lucas? Com certeza, né? Às vezes, né, olha, né, que problemas às vezes você consegue resolver, que dores das pessoas você consegue resolver. Às vezes, o que que as pessoas, porque às vezes é algo que às vezes não reconhece, mas as pessoas reconhecem. O que que as pessoas às vezes procuram você? Rê, me dá um conselho. Ale, me ajuda na minha área empresarial. E aí, às vezes, as pessoas reconhecem esse seu dom de maneira externa. Às vezes você não está percebendo, mas é isso, porque as pessoas vão procurar você para isso por causa do seu dom, por causa do seu talento que você tem. Então, também é uma maneira. Fique atento. O que que as pessoas mais te elogiam? O que que as pessoas validam você? O que que as pessoas pedem ajuda, conselho? Por que que elas procuram você? Aqui algumas dicas, porque daí você às vezes vai acabar percebendo que são coisas relacionadas, são coisas parecidas. Cara, o seu dom está direcionado com isso. E até em cima que o Ale falou, ou seja, que todo dom está relacionado, não é por acaso, é que nós temos uma missão de resolver um problema, e até por isso que Deus fala, mais uma vez lá, que eu citei da parábola dos talentos, e no sentido, ou seja, né, o seu dom não foi dado por acaso. Então, assim, você tem uma responsabilidade. isso. Você tem uma responsabilidade perante Deus e perante a sociedade, que o seu dom é único, porque você é único. Ah, Lucas, mas tem outras pessoas que têm o dom da comunicação? Tem, só que é diferente. Tem pessoas que vão me ouvir e não vão ouvir a Rei. Tem pessoas que vão ouvir a Rei e não vão me ouvir. Tem pessoas que vão ouvir o Ale, vão se conectar com ele e não vão se conectar comigo. Então você tem uma missão, você tem uma responsabilidade aqui e de desenvolver e multiplicar esse talento, né? E crescer esse talento. Porque Deus, ele deu isso, não deu por acaso, para que Deus é um Deus de propósito. Ele não ia dar um dom e um talento para nós, para simplesmente eu enterrar
como ele fala lá na parábola, aquele dom e aquele talento. Então, a nossa responsabilidade aumenta. Nós temos uma missão com isso. Só que também tem um Provérbios, até que é citado nesse capítulo 13, que é o 18, 16, que fala assim, ó, o dom do homem o torna bem-sucedido, o torna bem-sucedido e o leva à presença dos grandes. Então, a gente tem uma missão, a gente tem responsabilidade sobre isso, só que esse dom vai fazer a gente prosperar em todos os sentidos, financeiramente, profissionalmente, de relacionamento, sentar em grandes mesas através do nosso dom. Anota aí essas chaves, hein, pessoal? Estão anotando, né? Caderninho na mão, caneta, porque tem chaves poderosas aqui. A Débora Brum escreveu assim. A Débora é uma amiga de Porto Alegre. Ela escreveu assim: uma das melhores formas de servir é ajudando pessoas a resolver os seus problemas. É isso mesmo. É isso É mesmo. isso mesmo. Então, todas as vezes que você resolve um problema para alguém, você acaba sendo promovido, né? Aquela pessoa tem uma gratidão pela sua vida, uma honra, e é o que o Lucas acabou de falar, né? As coisas vão acontecendo, né? Deus vai te exaltando, ele vai te honrando. Por quê? Porque o teu propósito tem tudo a ver com ele, né? O teu Exato. propósito, se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra, Deus tem prazer em te abençoar. E aí então ele vai abrindo portas para você, ele vai te conduzindo de uma maneira leve para que você alcance cada vez mais coisas e pessoas nessa terra, mas tudo com um propósito maior, que não é nada sobre você, né? Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Então, por que eu falo que tem algumas pessoas, né? Eu falo bastante no meu Instagram sobre prosperidade, eu falo que algumas pessoas elas não alcançarão a prosperidade financeira, né? Porque existem várias maneiras de prosperar. Mas por quê? Porque Deus não está no negócio. Porque o teu desejo de ser próspero financeiramente é para você comprar um iate, é para você ir passear, é para você deixar a presença do Senhor, não tem nada a ver com outras pessoas. Então, talvez você até alcance essa essa parte, né, das finanças, até alcance sucesso na vida financeira, mas você não vai ser pleno, você não vai estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Então sempre você pode fazer essa pergunta para Deus, né? Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né? Tem um livro que fala assim: em meus passos, o que faria Jesus? Então, ou seja, se Jesus pudesse todos os dias falar através das nossas bocas, usar as nossas mãos, os nossos pés, o que ele faria todos os dias quando ele acordasse? Ele reclamaria ou ele agradeceria? Ele abençoaria alguém ou ele amaldiçoaria? Então, o que faria Jesus se ele pudesse usar 100% do seu corpo, da sua mente, né, de você? O que Jesus faria? E é interessante, né, Rei Lucas? O que nós falamos até aqui, né, é para trazer consciência, Uhum. é uma informação relevante, porque nesse corre-corre do dia a dia, nós não paramos para pensar, refletir quais são os nossos dons, quais são nossas habilidades, qual que é o meu propósito, eu tenho alguma missão nessa terra, e a pessoa vai batendo ponto, vai fazendo aquilo que não gosta, para comprar aquilo que não precisa, e ela vai passando, vai vivendo, e as coisas vão acontecendo e vão se perdendo, né? Então, o ponto alto dessa live hoje é reconhecer. Por que a gente não reconhece os nossos dons? O que impede nós de nós reconhecermos e valorizarmos aquilo que Deus nos concedeu? E um ponto importante para isso, já foi falado pela Rê no início, é a comparação. A gente Uhum. se compara com os outros. E na medida que a gente compara com os outros, a gente deixa de avaliar o que, como o Lucas bem disse, né? A partir do momento que a gente começa a se descobrir, a gente começa a avaliar e entender que nós temos alguns dons. E o outro ponto importante que impede reconhecer é a falha. Nós falhamos e nós valorizamos os pontos negativos, os erros. A gente não consegue ver algo positivo nas nossas ações.
Então, o ponto alto da live para mim é isso, né? E o que a gente precisa fazer, Lucas, no nosso dia a dia, para a gente tentar reconhecer cada vez mais, se comparar menos, tentar observar os nossos pontos fortes, mesmo nos nossos erros? Hoje, né, a gente vive numa sociedade, as pessoas muito aceleradas, né, aceleradas, impacientes, as pessoas querem tudo para ontem. A gente vive hoje num momento onde nós temos vários estímulos, né, estímulos de redes sociais, de informação. Se a gente pensar, por exemplo, alguns tempos atrás, quantas marcas de carro existiam? Pô, existia lá quatro, né, era Ford, Chevrolet, Volks, pô, agora hoje quantas marcas tem? A gente nem sabe falar. Quantos canais de TV tinham e hoje quantos canais tem? Então a gente é bombardeado de informação e as pessoas estão aceleradas, né? Hoje você vê as pessoas estão ansiosas. Cada dia que passa sai uma pesquisa nova e aumenta a porcentagem das pessoas ansiosas. Ou seja, as pessoas estão totalmente no futuro, estão perdidas, não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né? Um dia após o outro, estou trabalhando por trabalhar, estou casado por estar casado, estou fazendo academia porque eu estou fazendo academia, mas tanto faz como tanto fez. Então elas estão literalmente perdidas, elas não têm consciência do aqui, do agora, não vivem o aqui e o agora. E aí isso é dos motivos de eu não descobrir o meu propósito, de eu não ter consciência do meu dom. Aí porque eu tô literalmente, eu não vivo o aqui e o agora, eu não estou conectado no aqui e no agora. Porque para eu reconhecer, eu preciso estar conectado no aqui e no agora. Tem uma outra coisa que eu falo, né, Ale, que eu falo que uma pessoa perdida fala, pô, eu tô perdido. O que que é uma pessoa perdida? É uma pessoa que ela não sabe quem ela é, não sabe quais são suas metas e não sabe quais são os seus valores. Então, boa, ela tá, cara, eu não sei quem eu sou. Como é até que eu me dei meu exemplo lá. Eu não tinha nem consciência desse meu dom porque eu não sabia quem eu era. Eu estava totalmente perdido relacionado a isso. Então, enquanto você não entender, não descobrir, não buscar quem você é, dificilmente você vai ter consciência sobre o seu dom e o seu talento. E quem você é está totalmente ligado com quem te criou, né? Então, está totalmente ligado com a sua vida espiritual. Se você não alimentar o seu relacionamento com Deus, dificilmente você vai é, entender quem você é. Pô, o que é isso aqui? Imagina que isso aqui, eu nunca vi isso aqui, é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Eu não sei o que é isso. Eu quero saber o que é. Eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar para quem criou. Quem criou sabe o que é isso. E aí eu quero saber qual que é o propósito, para que isso aqui serve? Eu também pergunto para quem criou. Então, ou seja, eu quero saber quem eu sou. Para quem que eu pergunto? Pergunto para quem me criou. Eu quero saber qual é o meu propósito. Eu pergunto para quem me criou. Então, o meu propósito, né, a minha identidade, ela está totalmente ligada com a minha vida espiritual. Então, eu não vou, enquanto eu não entender quem eu sou, dificilmente eu vou entender qual é o meu dom, qual é o meu talento, porque eu não tenho consciência. E uma outra coisa, se eu tô perdido nesse sentido, cara, eu não tenho metas, eu não tenho objetivos, eu não sei os meus valores, eu não sei o que é importante de fato. O que é importante? Casamento é importante, família é importante, trabalho é importante, saúde é importante. E isso me dá um destino, me dá um rumo, me dá uma direção para onde eu quero ir, para aquilo que eu quero alcançar. Então, quando menos informação eu tenho sobre esses pontos, dificilmente isso vai me impedir de descobrir o meu propósito, de descobrir qual é o meu dom, qual é o meu talento de fato, né? Então, e aí aquilo que você falou, né, Ale, das falhas. Se eu não sei quem eu sou, muitas vezes eu fico sempre olhando para aquilo que eu não tenho. Eu sempre colocando peso no meu erro, na minha falha, ao invés de olhar para quem eu sou de fato e amar quem eu sou, amar quem você é, porque você é único, é única, né? Deus te fez único e única. E quanto mais eu me amo, mais eu desenvolvo o meu talento. Antes de eu falar aqui algo que Deus colocou no meu coração, eu quero dar boa noite para Débora, minha amiga lá de São Paulo. Boa noite, Débora. Boa noite, Carmen, lá de Sorocaba. Algumas pessoas podem estar aqui na live e estar se perguntando assim, mas como é que eu faço para descobrir os talentos, os dons e os talentos, né? E eu oriento
oriento assim. Quando alguém me pergunta a respeito disso, Lucas e Alê, eu oriento assim. Pega um papel e uma caneta e escreva lá 30 coisas que você gosta de fazer, né? Independente do dinheiro. Se não fosse por dinheiro, né? Como até fala o livro, né? Se todo mundo ganhasse um salário mínimo, todo mundo ganhasse um salário mínimo, você, Carme, que está aqui, você continuaria vendendo joias? Né? O Alê continuaria julgando processos, o Lucas continuaria sendo treinador, eu continuaria advogando. Então, se você ganhasse um salário mínimo, todo mundo ganhasse um salário mínimo, a gente continuaria fazendo o que nós fazemos? Então, para você descobrir o seu talento e o seu dom, escreva lá 30 coisas que você gosta de fazer, que você acha que você tem habilidade. Depois dessas 30, você tira 20. Dessas 20, você tira 10. E assim você vai acabar descobrindo, de repente, que o que você gosta é de fazer bolo. É vender bolo. A gente conhece gente, né, Lucas, que Uhum, ficou muito rico vendendo bolo. exato. E que sequer imaginaria que teria uma grande fábrica de bolos. Então, pega um papel e uma caneta e peça para o Espírito Santo, como o Lucas falou, para você perguntar para aquele que te formou. Peça para o Espírito Santo te ajudar a identificar os seus dons e talentos. Porque isso, você identificando os seus dons e talentos, eu tenho certeza que 50% da sua ansiedade, se não for mais, ela vai acabar, porque você vai fazer aquilo que exatamente Deus te chamou para fazer, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto que veio muito forte no meu coração. E depois, o livro fala também, para você que entrou na live agora, nós estamos falando sobre esse livro, A Lei do Reconhecimento, capítulo 13. O livro fala também sobre 14 fatos que você deve saber sobre os seus dons e talentos. Eu vou falar sobre dois, depois eu quero que o Alê fale algum, o Lucas fale também. Então, o que tocou muito no meu coração foi o Espírito Santo, foi o item 2. Fala assim: o Espírito Santo é quem lhe dá os dons, os talentos e as habilidades que você possui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso está em 1 Coríntios 12:4. Então, você que está aqui nessa live hoje, saiba que é o Espírito Santo quem dá os dons. Né? Como disse o Lucas, é quem te formou, Uhum. que sabe quem você é, e é ele que distribui os dons para cada um. Inclusive, na Bíblia fala, né? A uns Deus deu o dom de profecia, a outros de evangelismo, a outros o dom de falar, o outro de curar. Então, quem dá os dons é o Espírito Santo. O 5 fala assim: o seu dom lhe foi concedido para solucionar os problemas daqueles que estão próximos a você. Ou seja, Deus não te deu, o Espírito Santo não te deu um dom para você enterrar, como o Lucas já disse aqui. Ele não te deu um dom para você enterrar, ele deu um dom para você usar. E provavelmente não é sobre você, é sobre o outro. O seu dom lhe foi concedido para solucionar os problemas daqueles que estão próximos a você. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Isso está em Provérbios 3:27. Então, dos 14 fatos que nós devemos saber sobre os nossos dons e talentos, esses dois foram os que mais me impactaram. Aí, se vocês quiserem também, vocês dois falarem qual que foi aquele que tocou, né, o coração de vocês, para vocês passarem aqui pro pessoal, podem ficar na liberdade. Eu vou falar agora, né? Me propor também é que o que está em Mateus 25, 28, 30, que é a parte final, né, da parábola dos talentos, que fala, né? A quem tem mais será dado, o que não tem, até o que tem será tirado. Isso revela o quê? Revela que se a gente não descobre o nosso dom e o nosso talento, a gente nunca vai servir ninguém efetivamente, com alegria. A gente nunca vai servir alguém de forma desinteressada.
A gente pode até servir, mas sempre por conveniência. É conveniente ajudar pessoas às vezes. Uhum. E se você porventura se encontra hoje, eu não tinha nem pensado nisso, reflita a respeito disso. Por quê? A palavra de Deus fala que a recompensa vem do servir, vem de você utilizar o seu dom. E a recompensa aqui não é apenas pura e simplesmente material, ela é espiritual e ela é emocional, como o Lucas tocou muito bem no início. Então, nós precisamos entender que usar os nossos dons para servir aos outros gera uma recompensa. Aí eu pergunto, você tem usado o teu dom em qualquer lugar? Ou você está esperando a situação perfeita para usá-lo?